Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que muita gente não tem coragem de admitir. Ressentimento não é só mágoa, é um veneno paciente, silencioso e quase sempre bem educado. Ele não chega gritando, ele chega sussurrando. E quando você percebe, está carregando um peso que nem era para ser seu, perdendo energia positiva, roubando sua fé e drenando sua esperança aos pouquinhos. E o mais polêmico, tem gente que acha que guardar ressentimento é sinal de força, quando na verdade é uma prisão disfarçada de eu não esqueço porque eu me respeito. Só que aqui vai a afirmação contra-intuitiva. O problema não é lembrar do que aconteceu. O problema é reviver aquilo todo dia por dentro, como se sua alma fosse obrigada a pagar essa conta para sempre. E olha, Deus não te criou para ser refém do passado, nem para viver com o coração em modo alerta. Existe um caminho de cura que começa de um jeito simples e rápido, não com negação, não com discurso bonito, mas com clareza e uma decisão interna que dá alívio quase imediato. Parar de alimentar o que te corrói e começar a substituir isso por paz duradoura. E se eu te dissesse que, em poucos minutos, você pode identificar o nó exato que mantém esse ressentimento vivo e cortar o ciclo antes que ele vire doença na mente, no corpo e na alma? Fica comigo, porque o que eu vou te mostrar não é teoria de internet. É um mapa prático, com passos que você consegue aplicar hoje, mesmo que a ferida seja antiga. E no final, você vai perceber que o livramento que você tanto pede talvez comece por uma escolha que ninguém te ensinou a fazer. O ressentimento como ferida não tratada. O ressentimento é como um corte pequeno que você ignora. Por fora parece nada demais, mas por dentro vai inflamando, latejando, pedindo atenção. A gente até tenta seguir a vida, trabalhar, sorrir, ter fé e manter a esperança. Só que a ferida fica lá, escondida, drenando a energia positiva. E sem perceber, você começa a viver no modo defesa, como se o mundo te devesse explicações. Só que Deus não te chamou para carregar um peso que nem era para estar nas suas mãos, e sim para encontrar cura e alívio. Sabe o que é curioso? O ressentimento quase sempre nasce de algo legítimo. Uma injustiça, uma humilhação, uma traição, uma palavra atravessada que ficou ecoando na alma. A dor é real, mas o perigo é quando a dor vira morada, e você passa a decorar a casa da mágoa como se fosse residência fixa. Aí tudo ganha filtro. Eu não confio, ninguém presta, sempre acontece comigo. E pronto, a vida vira um tribunal. Só que livramento não acontece quando você prova que está certo, e sim quando você se recusa a continuar preso ao que te feriu. Na prática, um bom sinal de ferida não tratada é quando um assunto antigo ainda te dá calor no rosto, aperto no peito, ou aquela vontade de recontar a história para vencer no argumento. Se você quer um exercício simples e poderoso, pega um papel e escreve: o que eu perdi com isso? O que eu ainda espero receber? O que eu gostaria que Deus curasse em mim aqui? Depois, em voz baixa, faça uma oração bem direta. Senhor, eu não quero só ter razão, eu quero paz duradoura. E repara, quando a gente começa a nomear a ferida, algo muda. Só que tem um detalhe que muita gente não percebe. O ressentimento cresce, principalmente quando ninguém está olhando. Por que o ressentimento cresce no silêncio? O ressentimento adora silêncio porque silêncio parece paz, mas às vezes é só ausência de confronto. Você engole, dá aquele sorriso educado, fala tá tudo bem, e por dentro a alma tá fazendo reunião de emergência. E o pior, quanto menos você fala sobre o que doeu, mais sua mente inventa versões, completa lacunas, cria cenas extras, como se fosse uma novela ruim que ninguém pediu. Aí a fé vai ficando abafada, a esperança perde espaço, e a energia positiva vira um modo economia, que mal sustenta o dia. No silêncio, o ressentimento também cresce porque a gente confunde maturidade com não sentir. Só que negar sentimento não é cura, é só empurrar a poeira para debaixo do tapete. E uma hora alguém tropeça, geralmente você mesmo. Repara como o corpo denuncia. Você se pega respondendo atravessado com quem não tem culpa, perde a paciência no trânsito, ou fica ruminando a conversa antiga no banho e ganhando o debate sozinho, claro. Deus não te fez para viver em guerra interna, e livramento começa quando você admite: eu tô guardando isso aqui e tá me fazendo mal. Um passo bem prático. Escolha uma pessoa segura, um amigo maduro, um pastor, um terapeuta, e combine uma conversa objetiva, sem teatrinho. Você pode usar uma frase guia que evita briga e abre caminho para a paz duradoura. Quando aquilo aconteceu, eu me senti
Eu preciso entender e seguir em frente. Se não houver com quem falar agora, escreva uma carta que você não precisa enviar, só para tirar o veneno do peito. E depois ore com sinceridade, pedindo alívio e inspiração para agir com sabedoria. Porque quando o silêncio quebra, você começa a notar uma coisa bem concreta. Esse peso não fica só na cabeça, ele desce para o corpo e se espalha pela alma. Os efeitos do ressentimento no corpo e na alma. Você pode até achar que ressentimento é só um pensamento chato, mas o corpo não compra essa história. Ele reage. Tensão no pescoço, mandíbula travada, dor de cabeça do nada, estômago embrulhado, sono leve e aquela fadiga que nem café resolve. É como se o organismo ficasse em alerta permanente, esperando o próximo golpe, e isso vai drenando sua energia positiva aos poucos. E quando o corpo se cansa, a alma também sente. Você perde brilho, perde vontade, perde leveza, como se a vida ficasse mais cinza. Deus quer te dar paz duradoura, mas o ressentimento fica puxando você de volta para a prisão. Na alma, o ressentimento vira um filtro de interpretação. Elogio parece ironia, silêncio parece desprezo, conselho parece ataque. A pessoa ressentida não está fraca, ela está ferida. Só que ferida não cuidada vira desconfiança crônica. E aí a fé fica difícil porque você ora, mas no fundo sente que ainda está segurando o direito de se vingar, nem que seja em pensamento. Nessa hora, a esperança precisa ser reativada com algo simples. Reconhecer que você merece cura, não por ser perfeito, mas porque Deus é bom. Se você quiser observar isso na prática, faça um teste por 3 dias. Toda vez que um pensamento de mágoa vier, pare e pergunte onde isso bate no meu corpo agora. Ombros, peito, garganta. Só de mapear, você já começa a ganhar consciência. E consciência é metade do livramento. Depois, faça uma ação curta de alívio. Respiração 4-4-6. Puxa 4, segura 4, solta 6. Uma caminhada de 10 minutos, ou um salmo em voz baixa, por exemplo, Salmo 23 ou Salmo 91, pedindo inspiração para trocar a guerra interna por presença. E enquanto você começa a perceber que o ressentimento te afeta inteiro, surge uma pergunta inevitável. Por que a gente insiste em negar se reconhecer cura mais rápido? A cura começa com reconhecimento, não negação. Negar é uma estratégia curiosa. Ela até dá a sensação de controle, mas cobra juros altos. Você diz não foi nada, só que o coração responde foi sim, e a alma fica dividida, puxada de um lado pela imagem de eu tô bem e do outro pela verdade. Reconhecer, por outro lado, é humilde e forte ao mesmo tempo. É olhar para a dor e dizer, eu vi você, eu senti você, e eu não vou fingir que não aconteceu. E quando você reconhece, você abre uma porta real para a cura, porque Deus trabalha com a verdade, não com personagem. Reconhecimento não é dramatizar, nem ficar repetindo a história como se fosse mantra. É dar nome ao que está aí. Eu fiquei magoado, eu me senti descartado, eu me senti injustiçado. Parece simples, mas isso muda tudo, porque coloca a ferida no lugar certo, na sua experiência, não na sua identidade. Você não é a mágoa, você é alguém que sentiu algo e agora quer alívio e paz duradoura. E aqui vai um detalhe com toque de humor. Muita gente tenta ser forte fingindo que não doeu, mas depois se pega sendo fraco em lugares aleatórios, tipo discutindo com o micro-ondas porque ele apitou alto demais. Um exercício prático que funciona bem, a tríade da clareza. Em um caderno, escreva 3 frases curtas. 1. O que aconteceu em uma linha. 2. O que eu senti em uma linha. O que eu preciso agora em uma linha. Exemplo. Meu amigo me expôs em público. Eu me senti humilhado. Eu preciso de respeito e reparação. Depois ore. Deus, me dá inspiração para lidar com isso com maturidade e livramento para eu não virar refém disso. Reconhecer assim não te deixa preso, te dá direção. E quando a direção aparece, você começa a enxergar o próximo passo. Como substituir esse peso por paz interior, sem virar alguém frio ou indiferente. Substituindo ressentimento por paz interior. Substituir ressentimento por paz interior não é apertar um botão e virar zen do dia para a noite. É troca de combustível. Você para de se mover pela mágoa e começa a se mover por propósito, por fé e por esperança, mesmo que ainda exista dor. A paz duradoura não é ausência de memória, é presença de Deus no meio da memória, tirando o veneno e deixando só o aprendizado. E sim, às vezes isso inclui limites claros. Perdoar não é permitir repetição, é buscar livramento da prisão emocional. O alvo aqui é alívio com sabedoria, não amnésia espiritual. Na prática, pense em 3 substituições simples. 1. Eu mereço vingança, por eu mereço cura.
2. Eu vou provar meu ponto, por eu vou proteger minha alma. 3. Eu vou me fechar, por eu vou me posicionar com respeito. Uma atitude concreta. Se a ferida envolve uma pessoa próxima, estabeleça um limite educado e firme. Eu não aceito esse tipo de fala comigo, e mude o padrão. Outra atitude. Construa uma rotina curta de paz diária. 7 minutos bastam. 2 minutos de respiração, 3 minutos de oração sincera, 2 minutos de gratidão específica. Essa consistência reeduca o coração e recupera a sua energia positiva. Se você gosta de algo aplicável e mão na massa, aqui vai uma lista objetiva. Para a leitura, comece por Provérbios, um capítulo por dia, e Filipenses 4, especialmente a parte sobre paz e pensamentos. Para reforçar mente e emoções, o poder do hábito ajuda a entender padrões. E inteligência emocional, Dani Goleman, dá linguagem para você não virar refém do que sente. E para a ação, faça uma coisa boa que o ressentimento te impedia, mandar mensagem de reconciliação quando for seguro, voltar a um lugar que você evitava, retomar um projeto pessoal. Porque quando você troca o foco, o ressentimento perde território e a inspiração volta a respirar. Agora oremos, oração para ressentimento. A mágoa abriga-se no coração dos insensatos. Eclesiastes 7:9. Senhor, reconheço diante de ti o ressentimento que tenho acumulado no coração. Sei que ele corrói por dentro e afasta a tua paz, mas ainda sinto dificuldade de soltá-lo. Pai querido, ilumina as áreas da minha alma onde guardo rancores antigos. Mostra-me como eles têm influenciado minhas decisões, palavras e relacionamentos. Dá-me consciência e sabedoria. Espírito Santo, visita minhas emoções e cura as feridas escondidas. Derrama tua paz sobre cada lembrança que ainda dói. Preenche-me com teu amor. Senhor, ensina-me a abandonar o ressentimento que alimenta minha dor, que eu escolha a libertação ao invés de reviver continuamente o passado. Fortalece meu espírito, ajuda-me a substituir ressentimento por compreensão, que eu entenda que cada pessoa carrega suas próprias lutas e limitações. Ensina-me a olhar com misericórdia, guia-me para uma postura de maturidade emocional, que eu abandone reações impulsivas e aprenda a dialogar, perdoar e recomeçar. Que meu coração seja purificado e livre para sentir alegria novamente. Remove raízes de amargura. Obrigado, Senhor, porque Tu restaura tudo o que foi ferido e renova minha alma. Amém. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite simples, mas sério. Não transforme esse conteúdo em mais um vídeo que você assistiu. Pegue pelo menos um passo e aplique ainda hoje. Você vai reconhecer a ferida ou vai continuar fingindo que não é nada? Você vai seguir alimentando o ressentimento no silêncio? Ou vai escolher a verdade que abre caminho para a cura? Porque no fim das contas, Deus não te chamou para sobreviver com o coração pesado. Ele te chamou para viver com fé, com esperança, com energia positiva e com uma paz duradoura que não depende do que os outros fizeram. Agora me responde com honestidade. Qual foi a frase, a lembrança ou a situação que mais bateu na sua alma enquanto você ouvia tudo isso? E mais, o que você ganha mantendo esse ressentimento vivo e o que você perde todos os dias por causa dele? Se você tivesse que dar um nome para esse peso, qual seria? Escreve aqui nos comentários. Porque quando a gente traz à luz, muita coisa perde força e você pode acabar sendo a inspiração e o livramento que outra pessoa precisava ler hoje. E se você quer alívio de verdade, toma uma atitude prática. Ainda hoje, faça o exercício das 3 linhas. O que aconteceu, o que eu senti, o que eu preciso. Ore com sinceridade e dê um passo de paz, nem que seja estabelecer um limite, pedir uma conversa madura ou simplesmente decidir parar de ruminar o passado. Paz interior não é mágica, é direção, repetida com coragem. E eu vou te dizer, quando você escolhe a paz, você não está passando pano, você está escolhendo liberdade. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com amigos e familiares que precisam de uma palavra amiga e de um caminho de cura. Tem muita gente sorrindo por fora e sangrando por dentro, e talvez Deus esteja te usando agora como ponte de esperança.